vamos dar prosseguimento às nossas conferências sobre a crise da igreja e retomar um pouco o tema das sagrações episcopais. Agora queria ver com os senhores um pouco a questão do lado jurídico, né? Já que anteriormente nós havíamos visto a partir dos primeiros princípios, né, como a própria teologia católica, Santo Tomás, mostra, né, essa hierarquia, este modo de agir, né, respeitando, né, toda a própria doutrina. E agora nós vamos ver os princípios, digamos assim, mais próximos, a lei mais próxima, no caso aqui também, a sagração em si. Vale lembrar a questão do estado de necessidade, que nós vimos como cada um desses bispos, vimos o cardeal Octaviani, o cardeal Siri, o cardeal Ratzinger, como cada um deles viu um problema grave na igreja, uma mudança de comportamento pós-conciliar, e vimos também a resposta de Monsieur Lefebvre, de onde vinha esta mudança de comportamento. Claro que os outros pontos do estado de necessidade nós já vimos em outras conferências, né, e seguiremos vendo em cada um dos temas, mas vale lembrar que Monsenhor Lefebvre, quando toma essa decisão, ele toma uma decisão baseada, em primeiro lugar, nesse estado. Santo Tomás havia dito, né, que para que se possa intervir, né, um caso de necessidade, é preciso que um bem esteja em risco. E esse bem, Monsenhor demonstra com as suas palavras, é a própria tradição da igreja, né, e na sua visão, a continuação, né, da transmissão do depósito de Nosso Senhor. Isso visto na perda da fé, com as almas que acudiam a Dom Lefebvre de todas as partes, isto visto também por parte dos seminaristas, quantos e quantos seminaristas recorriam a Dom Lefebvre pedindo que ele fizesse algo por eles, né? E já veremos no momento em que Monsenhor resolve tomar uma atitude, porque eles queriam manter uma formação séria, uma formação sólida, baseada na doutrina católica de sempre. Vimos também por parte dos sacerdotes que se uniram a Monsenhor Lefebvre, porque estavam justamente sendo perseguidos por manter, né, os costumes, por manter a doutrina de sempre. O primeiro pensamento, porque aqui Dom Lefebvre ele decide fazer a sagração, né, baseado nesse estado de necessidade. E como vimos, né, a necessidade não se submete à lei, esse é o princípio que deixa Santo Tomás. E vamos usar também aqui um pequeno estudo feito por um teólogo alemão, um canonista chamado George May, onde ele faz um estudo titulado Legítima Defesa, Resistência e Estado de Necessidade, aclaração de conceitos, né? Esse estudo é de 1984, esse canonista não é da fraternidade, não é lefevista, como alguns poderiam querer dizer, né, usando este termo, mas o importante, o interessante é que ele fala e desenvolve um pouco a doutrina sobre o estado de necessidade. E nós vamos ver que na decisão de Monsenhor de sagrar os bispos, né, Monsenhor respeita todos os pontos que o estado de necessidade exigia, né. Esse
O teólogo George May, ele enumera 5 pontos, se mal me recordo, para que o estado de necessidade justifique, digamos, uma medida, né? Para que essa medida seja uma medida justa dentro desse estado de necessidade da igreja. Primeiro, a existência do próprio estado de necessidade, né? Isso foi o que vimos na parte anterior, essa perda da fé, as almas que entram em um estado de confusão, desnorteadas, sem saber aonde ir, né? Depois, as próprias estatísticas, e aí os senhores podem encontrar, até mesmo na internet, tem várias obras também que trazem estatísticas do pós-concílio, né? Onde se vê uma queda no número de fiéis, no número de matrimônios católicos, desistência de sacerdotes, abandono da vida religiosa, tudo isso em alta escala, e em poucos anos. Imagina que países como Espanha, como França, que ordenavam entre 500 e 400 sacerdotes por ano, em poucos anos passam a ordenar 50, 60. Isso por quê? Porque há um giro doutrinal, né, que faz com que o próprio sacerdócio fique manchado, né, e perca, diante dos olhos dos jovens, a razão de ser. O primeiro ponto, então, é esse, que exista um estado de necessidade. O segundo é que se recorra sempre às vias pertinentes para remediar a situação, os meios comuns, né? E, de fato, a própria fundação da fraternidade foi, né, seguida por esses meios, né? Monsenhor, em primeiro lugar, busca, né, como signo da providência divina, colocar, né, ter a aprovação da igreja no início da sua obra, como um signo da providência, né, que ele realmente deveria seguir com essa obra. Então, busca o bispo de Friburgo, explica o seu propósito de fundar um seminário, e esse propósito de poder formar sacerdotes como a igreja sempre formou, né? Primeiro meio, né, para remediar a situação. Diante do passar do tempo, né, a própria igreja louva, né, esta iniciativa de Monsenhor, né, é o que muitas vezes nós vamos ver tanto nas palavras dos bispos, daqueles que conheciam a obra, né, e encontraremos isso de uma forma expressa na carta que Monsenhor Lefebvre recebe em 1971, do cardeal Wright, da Sagrada Congregação para o Clero. E ele mesmo dizia assim, vou repetir as palavras do cardeal: Excelentíssimo Monsenhor, foi com uma grande alegria que recebi a vossa carta, em que Vossa Excelência me dava conhecimento das notícias dos estatutos da obra chamada Fraternidade Sacerdotal. Tal como Vossa Excelência apresenta, a associação que pelos vossos cuidados recebeu no dia 1º de novembro de 1970 a aprovação do bispo de Friburgo, Monsenhor François Charrier, já passou as fronteiras da Suíça e vários ordinários de diversas partes do mundo a louvam e aprovam. Tudo isso, e especialmente as sábias normas que constituem e regulam a obra, dão boa esperança acerca da referida associação. Quanto ao que respeita a essa sagrada congregação, a fraternidade sacerdotal poderá sempre contribuir para realizar o objetivo do Conselho para a repartição do clero no mundo, constituído neste sagrado dicastério, né?
E assim termina a carta o cardeal, dizendo: com todo respeito que convém, me considero como muito dedicado no Senhor Jesus Cristo, a Vossa Excelência Reverendíssima. Né? A voz, podemos assim dizer, da Igreja, né, aprovando, né, a obra feita por Monsenhor. Seus estatutos, suas regras, né, e, claro, ali estava expresso todo o seu desejo de formar sacerdotes segundo a doutrina de sempre. Conforme o tempo vai passando, a providência vai mostrando a Monsenhor justamente diante das dificuldades, porque quanto mais avançava o tempo, mais os efeitos do concílio começavam a se fazer sentir. Monsenhor percebe que estes padres que estavam sendo formados na fraternidade já não poderiam ser deixados às dioceses, não poderiam ficar só, porque muitos padres, mantendo a doutrina, tentando fazer, né, aquilo que a Igreja sempre fez, começavam a ser perseguidos e cada vez se restringia mais, né, o direito a manter-se católico. Mais adiante, Monsenhor pede a João Paulo II, isso citamos de memória, lembrando, né, do pedido que Monsenhor faz a João Paulo II de fazer a experiência da tradição. E conta a história que quase, né, se permite a Monsenhor seguir com sua obra, né, depois da perseguição, a Declaração de 74, etc. Todas essas coisas, né, e Monsenhor foi tentando de diversos modos até chegar a este ponto, né? Sua idade avançava e era preciso tomar uma decisão sobre as almas. O que aconteceria com essas almas que necessitavam da ajuda de Monsenhor? E não só se tratavam de seminaristas e sacerdotes, mas também de fiéis que foram se agrupando em volta, né, da fraternidade. Monsenhor entra em tratativas com Roma, tem o protocolo que assina, mas que depois volta atrás porque considerava as condições não eram justas para manter, né, a tradição. Não era possível. Né? As famosas palavras de Monsenhor ao cardeal Ratzinger, em que não podia colaborar, porque estavam indo em direções opostas. Né? Monsenhor buscava a cristianização, o reino de Nosso Senhor, e, infelizmente, os cardeais estavam trabalhando pelo contrário, a descristianização do mundo. E assim, Monsenhor diz que o que lhe motivou como um signo da providência que deveria fazer algo além da fraternidade para manter essa obra, a sagração dos bispos, veio de um último acontecimento, que é a reunião de Assis. A notícia da reunião de Assis faz com que Monsenhor realmente fique muito triste por perceber que a crise se iria alongar por mais tempo. Colocar, e aqui vou citar as palavras de Monsenhor diretamente, numa carta que ele envia a 8 cardeais, né, em 27 de agosto de 1986. Né. Monsenhor dizia assim: diante dos eventos que se sucedem na Igreja e dos quais João Paulo II é o autor, diante dos propósitos que ele tenciona realizar em Taizé e em Assis no mês de outubro, não posso resistir a dirigir-me a vós, para vos suplicar em nome de numerosos padres e fiéis, para que salvem a honra da Igreja, humilhada,
como nunca foi em toda a sua história. O discurso e os atos de João Paulo II no Togo, em Marrocos, nas Índias, na Sinagoga de Roma, provocam em nossos corações uma santa indignação. Que pensam disso os santos do Antigo e do Novo Testamento? O que faria a Santa Inquisição se ainda existisse? É o primeiro artigo do Credo e o primeiro mandamento do Decálogo, injuriados publicamente por aquele que está sentado na sede de Pedro, na sede de São Pedro. O escândalo é incalculável nas almas dos católicos. A Igreja está abalada nos seus alicerces. Se na Igreja a única arca da salvação desaparece a fé, é a própria Igreja que desaparece. Toda a sua força, toda a sua atividade sobrenatural tem por fundamento esse artigo de fé. Mas João Paulo II continuar a arruinar a fé católica publicamente, em particular em Assis, com o cortejo das religiões, previsto nas ruas da cidade de São Francisco e com repartição das religiões nas diversas capelas da Basílica, para exercer cada uma o seu próprio culto em favor da paz, tal como é concebida na ONU, é o que foi anunciado pelo cardeal Etchegaray, encarregado desse abominável congresso de religiões. Será concebível que nenhuma voz autorizada se erga na Igreja para condenar esse pecado público? Onde estão os macabeus? Então, este é o apelo que Monsenhor dirige a 9 cardeais, né? O cardeal Siri, está entre um deles, o cardeal Silvio Ode, o cardeal Gagnon, entre outros. Não? Monsenhor vai recorrendo a tal ponto de que percebe que em Roma não há este desejo de fazer com que não só a obra da fraternidade, mas que a missa tradicional, a formação tradicional dos sacerdotes sigam. E então Monsenhor decide a sagração dos bispos. Monsenhor sabia claramente que havia um cânon que penava, né, a consagração episcopal sem mandato pontifício. O cânon 1382, que diz assim: o bispo que sem mandato pontifício conferia a alguém a consagração episcopal, e também o que dele receber a consagração, incorrem em excomunhão late sententia, reservada à sé apostólica. Certamente, Monsenhor sabia disso. E Monsenhor também, à luz dos princípios mais altos, como falamos na primeira parte, ele toma essa decisão sabendo que as circunstâncias desta mesma lei o protegem. Por que as circunstâncias? Porque devemos notar que esta lei, ela tem, conforme vimos na explicação do cânon, tanto o cânon 17, 18 e 19, né, se não me engano, a lei ela deve ser considerada com suas circunstâncias, ou seja, primeiro na sua lei, na sua letra, e depois também no seu contexto. O cânon 17, só para recordar, diz assim: as leis eclesiásticas devem ser entendidas segundo o sentido próprio das palavras, considerando no texto e no contexto. Não. Mas se o sentido continua duvidoso e obscuro, deve-se recorrer aos lugares paralelos, se os houver, a finalidade e as circunstâncias da lei, bem como a mente do legislador. A finalidade e as circunstâncias da lei, porque quando vemos a questão do estado de necessidade,
Um dos pontos, e são os dois próximos pontos que vamos ver, aplicamos justamente também a esta questão das sagrações. Primeiro, a ação realizada, ela não pode ser intrinsecamente má. E o quarto ponto, a ação deve ficar dentro dos limites efetivamente impostos pelo estado de necessidade. Estes limites, é o que vamos ver como o Monsenhor o respeitou. Primeiro, deveríamos nos perguntar, a respeito da sagração episcopal. A sagração episcopal sem o mandato pontifício seria um ato intrinsecamente mau? Ou poderia, em certas circunstâncias, ser um ato justificado pela doutrina católica e pelo mesmo direito? Nós já sabemos que sim, é um ato justificável, porque depois vamos ver as regras em relação ao próprio estado de necessidade. A ação de sagrar bispos, nós temos que considerar alguns elementos que vamos ver aqui num pequeno esquema agora no quadro, para que fique um pouco mais fácil de entendermos. Sagração episcopal, o ato. Ele pode ser considerado um ato intrinsecamente mau? Aqui, claro, estamos falando de uma sagração sem um mandato pontifício. O que temos que considerar, em primeiro lugar, o que quer dizer um ato intrinsecamente mau. O ato intrinsecamente mau é aquele ato que, não obstante as circunstâncias, ele vai ser de natureza má, sempre. Posso lhes dar um exemplo? Um homem que é perseguido e entra numa casa, casa de um cristão. Se um cristão, saindo fora da casa, encontra com o perseguidor daquele homem, que lhe pergunta: na sua casa entrou tal homem? O que deveria fazer este homem para salvar o outro? Logicamente, ele deve fazer um ato bom. O ato bom aqui implicaria em não responder. Por quê? Porque a mentira é um ato intrinsecamente mau. Não importa as circunstâncias, nunca é lícito mentir. Não se pode mentir, não se pode ser, então, um ato que é ruim em si mesmo para dele resultar um bem. E essa, muitas vezes, é uma objeção que se levanta à questão das sagrações feitas por Monsenhor Lefebvre. Ele não poderia ter colocado a alma dele em risco para salvar as outras almas. Mas o que acontece aqui é que esse ato, diferentemente da mentira, não é um ato intrinsecamente mau. Por quê? Porque ele mesmo está previsto no direito. Como vimos, Santo Tomás também na teologia prevê que em caso de necessidade se possa passar por cima de uma lei, se possa deixar uma lei. Então, digamos assim, por parte do ato, ele não seria intrinsecamente mau. Mas ainda fica uma questão aqui referente ao próprio ato. É lógico que, para que esse ato não seja mau, ele precisa também respeitar certos limites. E é o que diz o ponto 4 que vimos. Esta ação ela deve ficar dentro dos limites efetivamente
impostos pelo estado de necessidade. Quais seriam os limites impostos pelo estado de necessidade? Ou seja, Monsenhor, neste ato, ele não poderia, por assim dizer, ultrapassar os limites do seu poder. Qual é o poder que está sobre as suas mãos? Sabemos que o Papa nomeia os bispos, né? E no seu ato de nomeação existem dois aspectos. Uma coisa é o poder de ordem e outra coisa é o poder de jurisdição. Vamos ver, então, adiante, que Monsenhor não deu jurisdição a nenhum dos bispos que ele consagrou, se mantendo dentro dos limites do que o ato lhe permitia, porque a transmissão do episcopado não é uma obra restrita ao Santo Padre, né? Não é um poder exclusivo do Santo Padre, né? Todos os bispos têm esse poder para transmitir. Logicamente que a lei determina que se aguarde pela indicação do Santo Padre, mas a necessidade aí implicava uma ação rápida. Por quê? Porque a vida de Monsenhor se ia, né? Já sentia a sua idade e sentia também que estes seminaristas que estavam formados já não poderiam e não seriam, de fato, ordenados por outros bispos se não aceitassem aquilo que não se pode aceitar, que é os princípios do concílio, os princípios que foram destruídos. Este ato, então, digamos, segundo as circunstâncias, ele é bom, por causa justamente da necessidade. Uma outra questão que fica também aqui, este ato, e aí é o que nós veremos adiante, né? Este ato, ele constitui um cisma, ou se simplesmente a pena que é aplicada é a pena, o ato da consagração sem mandato. Por que eu coloco estes dois elementos separados aqui? Porque ao dar a pena de excomunhão, ao dar, não porque uma pena lata sentença, ou seja, uma pena que pelo mesmo ato ela foi somente declarada pelas autoridades, mas, por incrível que pareça, nós vemos, né, na declaração feita da incursão da pena por parte de Monsenhor, nós vemos que há uma união dessas duas coisas. Em uma só, como se a consagração sem mandato implicasse necessariamente cisma. São dois delitos distintos que têm seus objetos distintos, né? Uma consagração sem mandato poderia ocasionar cisma? Poderia, em algumas circunstâncias, mas não em todas. Não é uma conclusão necessária. Se há uma consagração sem mandato, logo há um cisma. Por quê? Porque há uma desobediência ao Santo Padre. Então, eu deveria pensar, este ato que constitui, da consagração sem mandato, que constitui uma desobediência, toda desobediência implica necessariamente cisma? É isso
que deve ser respondido em primeiro lugar. Toda desobediência implica cisma, porque a consagração sem o mandato foi um ato de desobediência. Né? Monsenhor desobedeceu, não cumpriu a norma canônica por causa do estado de necessidade. Quando nós falamos na questão de que essa pergunta em dizer se toda desobediência seria necessariamente um ato cismático, é que se respondemos que sim, veremos que existem consequências, e essas consequências são muito sérias. Não? Poderíamos fazer uma simples aplicação, por exemplo, agora. Né? Qualquer sacerdote que desobedecesse ao seu bispo, ele seria necessariamente cismático? Nós vamos entrar um pouco na questão do cisma e depois mostrar que, na verdade, primeiro, já sabemos, né, que não há uma desobediência em sentido próprio, né, no sentido material, mas deveríamos considerar se é possível, né, juntar essas duas ideias, né, desobediência e cisma. Para que haja cisma e para que se entenda, né, a consagração episcopal como um ato cismático, seria necessário que Monsenhor avançasse sobre poderes que não são seus propriamente. Né? Isso é a referência que a gente faz à missio canônica. Né? O Monsenhor, só quem tem o direito de dar missio canônica aos bispos é o Papa. Só ele pode dar poder sobre um território a outro bispo. Trago aqui um pouco a ideia do cano 1364, que se refere ao cisma, sem prejuízo do cano 194, o apóstata da fé, o herege e o cismático incorrem em excomunhão late sententia. Né? O clérigo pode ainda ser punido com as penas referidas no cano 1336. Né? E assim vai seguindo o cano. Se o exigir a contumácia prolongada ou a gravidade do escândalo, podem-se acrescentar outras penas sem exceptuar a demissão do estado clerical. Para que haja um ato cismático, não basta que haja somente desobediência, não basta que se quebre a concórdia. Não. Então, falar que, digamos assim, a desobediência de Monsenhor, fazendo a consagração episcopal, é um ato cismático, é ir contra aquilo que os próprios doutores do direito canônico dizem. Não? Vou citar alguns aqui, por exemplo, o professor Geringer, professor de direito canônico da Universidade de Munique. Ele dá uma entrevista no ano de 1988, né, na qual ele advertia o seguinte: é necessário uma vontade explícita de separação. É necessário uma vontade explícita de se separar da unidade da igreja. E, ao escutar isso, o repórter lhe pergunta, então, com base em que critérios se poderia afirmar, então, que foi fundada agora uma nova igreja pelas consagrações episcopais de Monsenhor Lefebvre? Resposta do professor Geringer: a fraternidade, deveria declará-lo, deveria separar-se expressamente de Roma, ou seja, por meio de uma declaração na qual ela não reconhecesse mais a autoridade do Papa e a comunhão com o Papa enquanto instituição. Então, Monsenhor deveria declará-lo, né,
como separado completamente, né, de Roma. O que faz Monsenhor é justamente o contrário, né? E isso se denota das suas próprias palavras. Vou ler aqui um trecho da carta de Monsenhor Lefebvre aos futuros bispos, né? Aos padres que foram escolhidos para o episcopado. Assis e a confirmação das teses liberais do Vaticano II sobre a liberdade religiosa, vejo-me forçado, pela providência divina, a transmitir a graça do episcopado católico que recebi, para que a Igreja e o sacerdócio católico continuem a subsistir para a glória de Deus e a salvação das almas. Por isso que, convencido de apenas realizar a vontade de nosso Senhor, venho por esta carta pedir-vos que aceiteis receber a graça do episcopado católico, como já conferi a outros padres em outras circunstâncias. Conferir-vos-ei esta graça, confiando em que, atenção a essas palavras, sem tardar, a sé de Pedro será ocupada por um sucessor de Pedro perfeitamente católico, em cujas mãos podereis entregar a graça do vosso episcopado para que ele a confirme. Ou seja, aqui está expressa a vontade de Monsenhor, né, de seguir sendo fiel à Igreja. A consagração é para a Igreja. Bispos católicos para a formação de sacerdotes católicos, para que as famílias católicas sigam, para que tenhamos seminaristas, bons religiosos. É isso de que se trata, né? E Monsenhor faz questão de dizer isso aos sacerdotes que seriam sagrados bispos, né? Em cujas mãos podereis entregar a graça de vosso episcopado para que se lhe confirme, para que se lhe dê um encargo jurisdicional, né? Significa, Monsenhor, pensando na saída do estado de necessidade. O fim principal, segue Monsenhor na carta, né? O fim principal dessa transmissão é conferir a graça da ordem sacerdotal. Ou seja, da ordem sacerdotal, não da jurisdição. A jurisdição, como bem sabemos, é jurisdição supletória por causa da necessidade. Não. Ou seja, é uma jurisdição que é exercida a cada caso pela necessidade dos fiéis. Portanto, não se trata jamais de uma entrega de poder de jurisdição. É aqui o fim principal, como Monsenhor expressamente coloca, a transmissão da graça da ordem sacerdotal. Isso por quê? Porque alguns objetam que ao entregar o episcopado a esses sacerdotes, Monsenhor comete um ato de cisma porque ele usurpa o poder do Papa, atribuindo jurisdição também. Não. Já que alguns consideram que o poder de jurisdição, né, é inseparável do poder de ordem, né, que se recebe os dois ao mesmo tempo. Bom, isso é contrário, pelo menos, ao que a maior parte dos teólogos sempre professou. A distinção entre o poder de ordem e de jurisdição é bastante clara. Não. Isso se vê também no direito canônico. Aqui existem, né, exercícios do episcopado enquanto a ordem e que não implica a jurisdição. Mas o padre Murray, na sua tese, uma tese que ganhou, né, validação pela Universidade Gregoriana, porque era sua tese de doutorado, que oferecida sobre a pergunta se a excomunhão, se as excomunhões de Monsenhor Lefebvre haviam sido válidas, ele responde dizendo que
esse exercício do poder de jurisdição, ainda que fosse considerado uma coisa só, com o poder de ordem, não haveria usurpação, porque a determinação dele pertence ao Papa e nunca houve uma determinação por parte de Monsieur Lefebvre. Ou seja, mesmo que um bispo seja consagrado e que por essa consagração se lhe desse, né, essa é uma discussão, esta razão não seria suficiente para colocar um cisma. Não basta a consagração de um bispo para criar cisma, afirma também o decano da Faculdade de Direito Canônico do Instituto Católico de Paris. Ainda que se trate de uma violação grave da disciplina da Igreja, né, a consagração sem mandato, o que faz nascer o cisma é o sucessivo conferimento a este bispo de uma missão apostólica. Então, outra referência, né? De fato, essa usurpação dos poderes do Sumo Pontífice prova que se deseja constituir uma igreja paralela. E foi justamente o que não aconteceu. O mesmo conceito, esta mesma ideia é defendida por outro canonista, o professor Neri Capone. A doutrina teológica e canonista é concordante em pensar que existem requisitos essenciais para que haja cisma num sentido próprio e formal. Esses requisitos consistem, primeiro, na negação expressa do primado de São Pedro, né, do Papa, do primado pontifício, na negação da comunhão dos membros da Igreja submetidos ao Papa, uma negação da comunhão, e depois no conferimento do poder de jurisdição. Se nós olhamos para as circunstâncias onde a lei canônica foi a lei que apena a consagração sem mandato pontifício, nós vamos entender por que o Papa Pio XII ele aumenta a pena, porque no código anterior, o código de 1917, este cânon continha apenas uma suspensão para o bispo que consagrasse sem mandato pontifício. Mas por que Pio XII faz com que esta pena seja aumentada? Esta pena aumenta por causa das consagrações, né, na China. Porque aí, de fato, essas consagrações são realizadas com um ato verdadeiramente cismático, porque não só é uma entrega contra a vontade do Papa, sem o mandato do Papa, da graça episcopal, mas também há uma entrega da jurisdição, porque estes bispos iam ocupar já territórios anteriormente concebidos já. Já eles estavam designados pelo próprio Partido Comunista, pelo governo chinês. E por isso, né, aí sim, o ato de consagração implicaria cisma. Por quê? Porque ele está sendo atribuída uma porção, ou seja, está havendo aí uma usurpação de um poder que é próprio do Sumo Pontífice, que é de dar a missio canônica aos bispos. Quando falava das condições para que haja cisma, falei um pouco também da questão do rompimento da concórdia, porque alguns entendem o cisma, né, como uma separação. Né? E essa separação, ela pode ser a separação formal, aquilo que constitui propriamente o cisma, né? Pode consistir numa separação material, ou seja, que
estejamos separados em igrejas separadas e não seguindo as regras de forma, tendo regras de forma separada, né? Isso nunca aconteceu com a fraternidade, embora tenhamos as capelas, onde se exerce o apostolado. Esse apostolado é exercido, né, justamente por causa da necessidade dos fiéis. E outra coisa também, esta separação da concórdia, ela não é uma separação voluntária, deliberada, é uma separação por necessidade, uma separação puramente, digamos assim, material. Com relação à doutrina católica, se pensássemos, por exemplo, num homem que vai à paróquia todos os dias e que encontra-se com um sacerdote que não ensina a doutrina conforme a doutrina tradicional da igreja, que pode ser um modernista ou pode ser diretamente falar heresias, qual pai de família permitiria que a sua família seguisse dentro desta paróquia, mesmo sendo a sua paróquia de origem? De fato, né, é o que acontece na prática com muitas almas, que vendo os abusos litúrgicos, que vendo a má doutrina, que vendo a negação, às vezes, de pecados, de coisas que são claramente pecado, deixam as suas paróquias. Deixam as suas paróquias por quê? Porque não é possível. Não é possível colocar os filhos no catecismo onde se ensina errado. Isso vindo da própria autoridade, né? Se criaria um choque muito maior, um problema muito mais grave do que o simplesmente deixar a paróquia. Se deixa a paróquia materialmente, sim. Mas também houve uma implicação de cisma quando se fala na questão do cisma virtual, né? Alguns falaram dessa expressão de cisma virtual para implicar que havia, né, em Monsenhor Lefebvre uma vontade cismática. Não são cismáticos formalmente, porque não há uma declaração formal, porém há uma vontade cismática de viver separados da comunhão eclesial. E justamente o contrário do que Monsenhor falava no próprio Sermão das Sagrações. Eu estaria disposto a me ajoelhar diante do Sumo Pontífice, desde que agisse enquanto Sumo Pontífice, enquanto sucessor de São Pedro. Não como sucessor de outros modernistas, né? E Monsenhor dá o exemplo, por exemplo, de Loisy, né? Ou seja, de fato, há um problema aí. Esse cisma, esse pretendido cisma virtual, ele tem que entrar dentro do âmbito da intenção. O problema é que a igreja nunca entra na intenção. A igreja julga o exterior, aquelas coisas que vêm ao exterior, né? Então, ao julgar sobre a intenção de Monsenhor, o único meio de julgar a intenção dele era vendo aquilo que ele estava falando. De fato, existem muitas implicações, né, em um juízo assim, né? Nós vamos ver que, inclusive, na questão das penas, na própria aplicação das penas, não existe excomunhão. Porque haviam motivos que exceptuavam o Monsenhor da lei, e ainda que não se aceitasse esses motivos que exceptuavam, haviam motivos atenuantes. Ou seja, não se aplicaria de nenhum modo. Primeiro,
porque não existiu a realidade do cisma. De fato, uma consagração episcopal não implica cisma, desde o ponto de vista estrito daquilo que está definido como cisma. Não é uma simples desobediência. Porque se fosse assim, poderíamos objetar dizendo, bom, aqueles, porque o cisma é visto pelos teólogos como uma negativa de se submeter ao Papa, uma rebelião contra o Papa e contra aqueles que estão em comunhão com o Papa. Logo, qualquer um que desobedecesse, por exemplo, a CNBB, estaria em cisma e seria automaticamente apenado com a pena de excomunhão, né? Ou seja, já se vê a evidência de que não é uma desobediência qualquer que se determina que haja cisma. E mais, o cisma visto como uma rebelião contra o Papa, podemos dizer isso como uma tese teológica certa, né? Que o cisma é uma rebelião contra o Papa, mas recordemos o que Santo Tomás fala a respeito da rebelião. O que Santo Tomás vai dizer a respeito da rebelião? A rebelião é uma desobediência injusta. Injusta. Por quê? Porque, como vimos nos princípios mais altos, a desobediência, em algumas circunstâncias, ela pode ser justa. A autoridade não tem direito a mandar algo que possa constituir um pecado ou a obrigar alguém a fazer algo que constitua um pecado. Nesse caso, quando vemos, né, o cisma visto como uma rebelião, simplesmente se faz o esforço para deixar somente nesta palavra. Mas como se a rebelião fosse qualquer desobediência. Ou seja, sejamos precisos. Santo Tomás diz, a rebelião é uma desobediência injusta. Injusta. Desobediência à autoridade injusta. Portanto, o cisma seria a negação da autoridade do sumo pontífice, a negação da submissão a ele, mas uma negação de forma injusta. Vejamos agora dois cânones que são muito importantes para a consideração porque se não há excomunhão por cisma, então haveria, podemos nos perguntar, a excomunhão por meio da consagração sem mandato pontifício? Lembremos que aqui não vou poder tocar todos os pontos, né, da doutrina a respeito deste ponto, mas deste tema, mas, digamos, vou tocar somente em alguns para que fique mais claro. O cânon 1323, vou lê-lo agora para os senhores. Essa parte do código, né, toca no título 3, o sujeito passivo das sanções penais. Então, os cânones são referentes ao sujeito que pode receber uma sanção penal, né? Esse é o código de 83. Cânon 1323. Não é passível de nenhuma pena ao violar a lei ou preceito. E agora o cânon vai enumerar aquelas pessoas que não são passivas de receber pena de excomunhão. Quem ainda não completou 16 anos de idade, quem sem culpa ignorava estar violando uma lei ou um preceito, a inadvertência e erro equiparam-se à ignorância. Quem agiu por violência física
ou por caso fortuito, que não pôde prever, ou se previu e não pôde remediar. E aqui o que nos importa é o ponto 4. Quem agiu forçado por medo grave, embora relativo, ou por necessidade. Ou por grave incômodo. A não ser que se trate de um ato intrinsecamente mau, ou que redunde em dano das almas. Ou seja, aqui a pena não é aplicável a Monsenhor, e o padre Murat vai defender isso também na sua apresentação de tese, né? Porque Monsenhor acreditava estar em estado de necessidade. Né? E esse estado ele é real. Né? Mas, digamos assim, ainda que esse estado só estivesse na mente de Monsenhor Lefebvre, ainda que somente ele julgasse esse estado, que esse estado não existisse, mesmo assim não lhe seria aplicada uma pena de excomunhão. O cânon preserva ao bispo, no caso consagrante, que crer está em necessidade objetiva ou subjetiva. Isso está também nas circunstâncias exceptuantes e depois nas atenuantes, ou seja, as circunstâncias que não se exime da lei, mas que se atenua a pena para alguma coisa. Porque o ponto 5 do cânon 1324, o cânon seguinte, vou ler aqui para os senhores. O autor, né, da violação não se exime da pena, mas a pena estabelecida pela lei ou pelo preceito deve ser mitigada ou substituída por uma penitência se o delito for cometido. E aí coloca as razões, né? E aí tem vários pontos, são 10 pontos aqui, né? No caso de que o ato fosse, pensemos, né? No caso que esse ato fosse ainda assim considerado um ato intrinsecamente mau, né? Alguns vão considerar, uma desobediência ao Papa, mas essa desobediência ao Papa parece ser intrinsecamente má. De fato não é, porque o Papa, digamos assim, no caso de necessidade, não pode não querer que hajam bispos católicos na igreja. É como se não quisesse o seguimento da própria igreja. Mas, por alguém que foi coagido por medo grave, mesmo que só relativo, ou por necessidade, ou por grave incômodo, se o delito for intrinsecamente mau, ou redundar em dano das almas. Está dizendo, mesmo que Monsenhor tivesse pensado, coagido por medo da igreja desaparecer, fosse um erro, ou pela necessidade, ele está dentro de uma das condições atenuantes. Ou seja, tanto as exceptuantes, ou seja, onde não há pena, não se aplica nada, as atenuantes também excluiriam isso. Não. Vejam que a igreja trocaria, né? Porque o que diz a primeira parte do cânon, né? Deve ser trocada por uma outra pena, seria trocada por uma outra pena, mas não seria a pena de excomunhão. Né? Não seria, estaria atenuada, por assim dizer, a pena. Não. Depois, tem outras, né? Por aquele que por erro, mas
com culpa, julgou existir alguma das circunstâncias referidas. Isso aí é o ponto 8. Por aquele que por erro, mas por culpa sua, julgou haver alguma das circunstâncias mencionadas no cânon 1323.4 e ponto 5. Repito, 4. Quem procedeu coagido por medo grave, mesmo que só relativamente, ou por necessidade, ou por grave incômodo. Bom, sabemos que a norma, né, do direito canônico exige que nós cumpramos, né, o cânon 18, as leis que estabelecem pena ou limitam o livre exercício dos direitos ou contêm exceção à lei devem ser interpretadas estritamente. Bom, há motivos exceptuantes, né? Às vezes se objeta também dizendo que pode ser que havia má vontade e, de fato, houve um dos comentários, né, no Observatório Romano dizendo que o cânon 1323, 1324 não poderia ser aplicado a Monsenhor porque havia, de certa forma, má fé. Para um juízo de má fé, então eu tenho que voltar ao princípio. A igreja não julga do interior. Então, para um juízo de má fé, era necessário que houvesse um juízo sobre a pessoa de Monsenhor Lefebvre, sobre aquilo que ele tinha falado a respeito da necessidade da igreja, da necessidade das almas, se realmente se poderia transparecer em uma das suas ações ou atitudes algum tipo de má fé. E, de fato, não aparece. Não aparece em nada. Basta, né, ver a mesma intenção de Monsenhor expressa na sua carta aos bispos, mas também, né, no próprio mandato pontifício que é lido, né, o mandato que é lido nas sagrações. No mandato apostólico, né, que o Monsenhor faz ler durante a cerimônia das sagrações, diz assim: tendes mandato apostólico? Temos, lede-o. Este mandato temos da Igreja Romana, sempre fiel à santa tradição que recebeu dos apóstolos. Esta santa tradição é o depósito da fé que a Igreja nos manda transmitir fielmente a todos os homens para a salvação das suas almas. Desde o Concílio Vaticano II até hoje, as autoridades da Igreja Romana estão animadas do espírito do modernismo, agiram contrariamente à santa tradição. Já não suportarão a sã doutrina, hão de afastar-se os ouvidos da verdade, aplicando-os a fábulas. Como diz São Paulo na segunda epístola a Timóteo, é por isso que consideramos sem nenhum valor todas as sanções e todas as censuras dessas autoridades. Portanto, quanto a mim, já me ofereci em sacrifício e já chegou o momento da minha partida. Ouço o apelo dessas almas que pedem que lhes seja dado o pão da vida. Tendo pena dessa multidão, constitui, pois, para mim, uma grave obrigação de transmitir a graça do meu episcopado aos caros padres que estão aqui, para que possam, por sua vez, conferir a graça sacerdotal a outros clérigos, e numerosos e santos instruídos segundo as santas tradições da Igreja Católica. E é em virtude desse mandato da Santa Igreja Romana, sempre fiel, que escolhemos para o episcopado da Santa Igreja os padres aqui presentes. Não. Está aí? Não. Num estudo do professor de Direito Canônico, também alemão, né, Rudolf Kaczynski, ele diz assim: ainda quando se queira pôr em dúvida a situação de perigo, o estado de necessidade, tal como se descreve,
sua definição jurídica e análise da espantosa situação da Igreja atualmente, ninguém pode negar que um bispo que nas circunstâncias assinaladas mais acima consagra outro, esteja ao menos subjetivamente convencido de que se trata de um estado de necessidade ruinoso para as almas. Se desprende, então, que não se pode falar de uma violação premeditada da lei. Não existe dolo. Não. Como se poderia negar que, no caso das consagrações impostas por necessidade, um bispo esteja convencido, ao menos subjetivamente, de que se trata de um estado de necessidade ruinoso para as almas? O novo Código protege esta convicção a tal ponto que estabelece uma verdadeira presunção de boa-fé, dado que a protege ainda quando seja errônea. Bom, como foi explicado, né, anteriormente. Por isso, quando vemos estas acusações, né, a Monsenhor e mesmo a fraternidade, não podemos, de outro modo, que pensar que é uma utilização arbitrária da lei, né? Às vezes até mesmo contra o sentido próprio da lei, né? Infelizmente, alguns tentam fazer passar em branco toda a situação da Igreja, toda a sua história, toda a crise que vem passando a Igreja, para aplicar uma pena a Monsenhor que, diante das circunstâncias, evidentemente não se aplicam, né? Por isso, tentam tantas vezes fazer abstração da realidade, né? Tentam julgar a lei de uma forma material, né? Com esse risco da deturpação da própria lei, né? Por isso, utilizam, né, para nos perseguir os cânones do Código de Direito Canônico, dando uma interpretação contrária ao próprio espírito da lei, né? Usam a matéria da lei contra a própria lei, né? E então, né, é muito simples, né, dizer que nós não temos jurisdição, não temos missio canônica, não temos direito a fazer apostolado, se abstraindo completamente da crise da Igreja e da doutrina do estado de necessidade, né? E mais, né, de doutrina do estado de necessidade que muitas vezes utilizam. Por exemplo, no Brasil, esta luta contra a teologia da libertação, por exemplo, muitas vezes os padres invadem a missio canônica de outros sacerdotes que consideram TLs, mas que não estão apenados, né? Não estão condenados, ao menos publicamente, pela Igreja, exercem seus apostolados, às vezes são bispos de diocese, simpatizantes da teologia da libertação, e muitos padres usam dizendo, estamos em necessidade, então invadem o território diocesano do bispo, contra, às vezes, até a sua própria vontade, para dizer, as almas que estão aí correm risco. Mas, com relação à fraternidade, esse mesmo estado de necessidade claramente desaparece, né? Bom, imaginem que a todo tempo os fiéis sofrem esses ataques velados, né? Corrupção, né? E, infelizmente, para isso, não podemos senão repetir as mesmas palavras que Nosso Senhor dirigiu aos fariseus, né? Como aqueles que perseguem, né, querendo impor uma lei que nem eles movem um dedo para segui-la, né? Confiamos, né, plenamente que Monsenhor Lefebvre, e vemos isso nas atitudes dele, na sua decisão, na sabedoria da sua decisão, o quanto foi importante as sagrações
dos bispos para a própria igreja, não? E para, queiram ou não queiram, para as próprias comunidades eclesiais que apareceram depois, né? Porque se persegue, sempre estão à sombra, de fato, da fraternidade. Não? Se Monsenhor não tivesse tomado esta decisão de manter bispos católicos, sacerdotes católicos, todos estariam submetidos a uma falsa obediência, né? Aceitam muitas vezes os princípios, mas não querem aceitar a conclusão.